Sejam bem-vindos a mais um Fé em Letras. Hoje vamos mergulhar de cabeça na teologia de um dos gigantes da fé, É isso aí. o apóstolo Paulo. Gigante é a palavra. E para nos guiar nessa jornada, temos ninguém menos que R.C. Sproul e seu comentário sobre Romanos. Olha só. Uma carta que revolucionou a história do cristianismo. Sem dúvida. Preparem-se para desvendar os segredos de Romanos Isso aí. e descobrir como essa carta milenar ainda é relevante para nós hoje. É verdade. A Carta aos Romanos é considerada um dos textos mais importantes do Novo Testamento. E o comentário de Sproul, poxa, é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a desvendar as riquezas, né? Inclusive, grandes nomes da teologia, como Sinclair Ferguson e Robert Godfrey, Olha só. recomendam essa obra como um guia essencial para pastores e cristãos que desejam se aprofundar na teologia paulina. E antes de começarmos, aquele recadinho rápido. Curtam o vídeo, sigam o canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com seus amigos. E deixem sugestões de livros nos comentários. Queremos saber o que vocês estão lendo e o que gostariam de ver por aqui. Com certeza, a participação de vocês é muito importante para o crescimento do canal. Agora, voltando a Romanos, é fascinante como essa carta, escrita há quase 2000 anos, ainda ecoa com tanta força nos dias de hoje, né? Sproul destaca, por exemplo, o impacto de Romanos 1.17 na Reforma Protestante. Olha só. Esse versículo foi crucial para o despertar de Martinho Lutero para a doutrina da justificação pela fé, um dos pilares da fé cristã. Interessante. E como Sproul conecta essa ênfase na justificação pela fé com a visão de Paulo sobre a natureza humana? Sproul argumenta que Paulo, logo no início da carta, nos confronta com a realidade da depravação humana. Em Romanos 1.18 e 25, a gente vê a humanidade trocando a glória de Deus por ídolos. Certo. Sejam meias imagens, prazeres ou qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus em nossos corações. Essa troca, segundo Sproul, leva à excomunicação da humanidade por Deus. Mas comunicação divina. É uma imagem forte. O que Sproul quer dizer com isso? Ele usa essa expressão para ilustrar a ruptura profunda entre Deus e a humanidade por causa do pecado. Certo. É como se, ao nos rebelarmos contra Deus, nós mesmos nos excluíssemos de sua presença. E Sproul usa uma história interessante para ilustrar essa consciência inata que temos da santidade de Deus. Que legal. Ele conta sobre o jogador de golfe que se sentiu profundamente incomodado pela mera presença de Billy Graham, Nossa. mesmo sem que Billy tivesse falado nada sobre religião. Entendo. É como se a santidade de Deus nos confrontasse com a nossa própria pecaminosidade. Mesmo quando tentamos ignorá-la. E essa consciência da nossa condição pecaminosa nos leva à necessidade da justificação, certo? Exatamente. E Sproul argumenta que, para entendermos a justificação, a gente precisa primeiro entender a justiça de Deus. Ele coloca a justiça de Deus como o alicerce que sustenta a necessidade da justificação. Afinal, se Deus é justo, ele não pode simplesmente ignorar o nosso pecado. Faz sentido. Mas como então Deus pode nos declarar justos se todos nós pecamos e estamos destituídos da sua glória? Pois é. Como diz Romanos 3.23. É aí que entra a beleza da graça de Deus. Para explicar essa aparente contradição, Sproul usa a analogia de uma dívida impagável. Nossos pecados são como uma dívida que jamais poderíamos quitar, por maiores que sejam nossos esforços. E o que essa analogia nos revela sobre a justificação? Essa analogia destaca como dependemos completamente da graça de Deus para a salvação. Nós somos incapazes de pagar por nossos pecados, por assim dizer. Certo. Em seu infinito amor, quitou essa dívida por nós. A justificação, portanto, é um ato legal de Deus, onde ele imputa, ou seja, acredita a justiça de Cristo àqueles que creem. Em outras palavras, Deus nos declara justos. Não por mérito próprio, mas pela obra de Cristo em nosso favor. É realmente incrível como essa analogia nos ajuda a entender a profundidade da graça de Deus. Né? E falando em fé, Sproul também explora a história de Abraão em Gênesis 15 como um exemplo primordial da justificação pela fé. O que podemos aprender com a experiência de Abraão? A história de Abraão é fundamental para entendermos a dinâmica da fé e da graça. Em Gênesis 15, Deus faz uma promessa a Abraão, prometendo-lhe descendentes incontáveis e uma terra para sua herança. E o que é mais importante? A Bíblia afirma que Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a fé de Abraão em Deus
foi o que o tornou justo diante de Deus, mesmo antes dele ter realizado qualquer obra. Isso como se a fé fosse a chave que abre a porta para a justificação. Exatamente. E em Romanos 4, Paulo usa Abraão como modelo para mostrar que a justificação vem pela fé. Certo. Não pelas obras da lei. Esse é um ponto crucial para entendermos a graça de Deus. Mas e a questão levantada em Tiago 2 sobre a relação entre fé e obras? Como harmonizar esses dois conceitos aparentemente contraditórios? Ótima pergunta. A aparente contradição entre Paulo e Tiago tem intrigado teólogos por séculos, né? Sproul argumenta que, para entendermos o que Tiago quer dizer, a gente precisa observar o contexto da sua carta. Tiago está combatendo a fé morta, ou seja, uma fé que não produz frutos. Então as obras não são a causa da justificação. Isso. Mas sim a evidência de uma fé genuína. Exatamente. É como se a fé fosse a raiz. E as obras, os frutos que dela brotam. A fé é verdadeira. Certo. Portanto, se manifesta em ações concretas. E essa fé que nos justifica está intrinsecamente ligada à união com Cristo. Em Romanos 6, Paulo descreve essa união como uma participação na morte e ressurreição de Cristo. E como essa união com Cristo impacta a nossa vida prática, a nossa luta contra o pecado. Para ilustrar essa união. Sproul usa a poderosa metáfora do batismo. Assim como no batismo somos imersos na água, simbolizando a morte do nosso velho homem. Certo. Nós também somos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição. Morremos por pecado e ressuscitamos por uma nova vida. Bela imagem. E Sproul também aborda a luta contra o pecado após essa nova vida em Cristo, certo? Sim. Ele reconhece que, mesmo unidos a Cristo, ainda enfrentamos tentações. Sim, sim. E podemos cair em pecado. Com certeza. Sproul, com sua costumeira honestidade, reconhece essa luta como parte da experiência cristã. Ele chega a usar uma analogia bem vívida. Tentar ressuscitar um cadáver. Ressuscitar um cadáver. Que analogia interessante. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, uma vez que morremos para o pecado e ressuscitamos para a vida nova em Cristo, tentar voltar para a vida de pecado é como tentar ressuscitar um cadáver. É um esforço inútil. Certo. Pois a vida nova em Cristo nos liberta do domínio do pecado. É como se tivéssemos recebido um novo coração, capaz de resistir às tentações e desejar a vontade de Deus. Exatamente. E essa nova vida em Cristo nos leva a experimentar a verdadeira liberdade. Tema central em Romanos 7. Sproul Polídico argumenta que a liberdade cristã é a libertação da escravidão do pecado para servir a Deus. E como Sproul descreve essa mudança de senhorio, essa passagem da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo? Ele utiliza uma analogia bastante interessante, a analogia do casamento. Imagine que você estava preso num relacionamento abusivo. Nossa, E de repente você é liberto desse relacionamento e se casa com alguém que te ama de verdade, que te respeita, que te valoriza. Essa é a imagem que Sproul usa para descrever a nossa libertação do pecado e a nossa união com Cristo. Que analogia poderosa. É como se tivéssemos sido libertos de um relacionamento tóxico com o pecado. Isso. Para vivermos um relacionamento de amor e liberdade com Cristo. Exatamente. Mas é importante lembrarmos que essa liberdade não significa que nunca mais lutaremos contra o pecado. Certo. Sproul, com muita honestidade, compartilha suas próprias lutas e fracassos, mostrando que a santificação, o processo de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, é um processo contínuo que requer humildade e perseverança. É reconfortante saber que mesmo um teólogo renomado como Sproul enfrentava as mesmas lutas que nós. Isso nos mostra que a santificação não é um estado de perfeição impecável. Não. Mas uma jornada de dependência da graça de Deus. E falando em graça, chegamos a um dos pontos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, encorajadores de Romanos. A soberania de Deus na salvação. Em Romanos 8 e 9, Paulo aborda esse tema com profundidade. Como Sproul nos ajuda a entender essa doutrina? Sproul argumenta que a soberania de Deus na salvação é um dos pilares da fé cristã. Embora seja também um dos mais difíceis de compreender, ele explica a doutrina da predestinação, enfatizando que a escolha de Deus é a base da nossa salvação. Certo. E não o mérito humano. É como se Deus, em seu amor e sabedoria, tivesse nos escolhido antes da fundação do mundo, garantindo nossa salvação em Cristo. Exatamente. E para ilustrar a obra de Deus na salvação, Sproul usa a analogia da corrente de ouro da redenção. Ele descreve os elos dessa corrente, reconhecimento, predestinação, chamada eficaz, justificação e glorificação. É como se cada elo estivesse interligado, formando uma corrente inquebrável.
que nos conduz à salvação. Essa imagem realmente nos transmite muita segurança e paz. Mas, como você mencionou, a doutrina da predestinação pode ser difícil de entender. Muitos se perguntam: se Deus já escolheu quem será salvo, o que acontece com o livre-arbítrio e a angústia de Paulo pelo seu povo em Romanos 9.1-3. Como conciliar a soberania de Deus com o desejo de que todos se salvem? Essas são questões complexas, que têm sido debatidas por séculos. É verdade. Sproul nos lembra que a soberania de Deus não anula o seu amor e compaixão. Ele usa o exemplo de Jacó e Esaú para ilustrar essa verdade. Deus, em sua soberania, escolheu Jacó. Mas isso não significa que ele não amasse Esaú. É um mistério que nossa mente finita não consegue abarcar por completo. Mas podemos confiar que a soberania de Deus é sempre justa e amorosa, mesmo quando não a compreendemos plenamente. Com certeza. E essa confiança na soberania de Deus nos leva a viver com esperança e a buscar a transformação em Cristo. Em Romanos 12, Paulo nos exorta a renovar nossa mente e a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. É como se Paulo estivesse nos convidando a abandonar os velhos padrões do mundo e a nos revestir da nova natureza em Cristo. O que mais Sproul destaca sobre a vida cristã em Romanos 12? Sproul enfatiza a importância da não conformidade com o mundo. Certo. Ou seja, não devemos nos moldar aos padrões e valores da sociedade, mas viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Essa não conformidade. Segundo ele, se reflete em nosso estilo de vida, em nossas escolhas, em nossos relacionamentos, em tudo o que fazemos. Devemos ser como luz em meio às trevas, refletindo a glória de Cristo em um mundo que jaz no maligno. É um chamado para vivermos de forma radicalmente diferente, contra a corrente do mundo. Mas essa vida transformada não é apenas individual, certo? Não. Sproul também fala sobre a importância da comunidade da igreja na vida do cristão. Com certeza. Sproul destaca a importância da igreja, o corpo de Cristo, como um lugar onde essa nova vida em Cristo pode florescer. Ele enfatiza a importância da unidade e do amor fraterno entre os membros da igreja, mostrando que devemos usar os dons que Deus nos deu para servir uns aos outros. É como se Paulo estivesse nos lembrando que a igreja não é um clube social, mas um organismo vivo onde cada membro tem um papel importante a desempenhar. E a beleza da igreja está justamente nessa diversidade de dons e talentos que, unidos pelo amor de Cristo, constroem o reino de Deus. E essa construção do reino de Deus também se manifesta na nossa relação com as autoridades civis, certo? Em Romanos 13, Paulo aborda essa questão, que é tão relevante nos dias de hoje, como Sproul nos ajuda a entender esse tema. Sproul, com muita sabedoria, nos orienta a submeter às autoridades constituídas, reconhecendo que elas foram estabelecidas por Deus. Mas essa submissão não é absoluta. Ele deixa claro que devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Se a lei civil contradisser a lei de Deus, devemos obedecer a Deus, mesmo que isso implique em desobediência civil. É um princípio fundamental para o cristão. Nossa lealdade primeiro é a Deus. E devemos estar dispostos a sofrer as consequências da nossa fidelidade a Ele, mesmo que isso nos custe a liberdade ou a própria vida. E essa disposição para sofrer por Cristo é um reflexo da nossa união com Ele. Em Romanos 8. Paulo descreve a gloriosa esperança que temos em Cristo, uma esperança que nos sustenta em meio às tribulações. O que Sproul destaca sobre essa esperança? Sproul nos convida a contemplar a glória futura que nos aguarda, a glória da ressurreição e da vida eterna com Cristo. Ele argumenta que essa esperança nos impulsiona a viver com coragem e alegria, mesmo em meio às dificuldades. Saber que um dia estaremos com Cristo face a face, livres de todo sofrimento e dor, nos enche de força e perseverança. Que esperança maravilhosa. E enquanto aguardamos esse dia, que possamos viver essa nova vida em Cristo, buscando a transformação, o amor ao próximo, a justiça e a fidelidade a Deus. Com certeza. E que a leitura de Romanos e do comentário de Sproul nos ajude a aprofundar nossa compreensão da graça de Deus revelada em Cristo. É isso aí. Mas ainda temos muito a explorar. Muito. Fiquem ligados para a segunda parte do nosso mergulho em Romanos. Isso. Onde vamos continuar desvendando os tesouros dessa carta com a ajuda de R.C. Sproul. É isso aí. E voltando ao nosso mergulho em Romanos, na primeira parte a gente explorou a justiça de Deus, a justificação pela fé e a união com Cristo, né? É verdade? Temas densos, mas cruciais para a fé cristã, né? Sem dúvida. Sproul, com sua clareza e erudição, nos guia por esses conceitos de forma, brilhante. É verdade. A forma como ele conecta a história de Abraão,
A analogia da dívida é impagável. E a metáfora do batismo é simplesmente genial. Mas me lembro que ao ler Romanos, me deparei com algumas passagens que me deixaram com mais perguntas do que respostas. Uma delas foi Romanos 9, onde Paulo fala sobre a soberania de Deus na salvação. É um tema que, por um lado, me conforta, pois me mostra que a minha salvação não depende de mim, certo, mas da fidelidade de Deus. Por outro lado, me faz questionar. Se Deus escolhe quem será salvo, o que acontece com o livre-arbítrio? Essa é uma das grandes questões da teologia cristã. Sproul não foge desse debate. Ele apresenta a doutrina da predestinação de forma clara e honesta, né? Reconhecendo as dificuldades e as diferentes interpretações que existem sobre o tema. Ele argumenta que a soberania de Deus na salvação não anula o livre-arbítrio, mas o coloca em perspectiva. Perspectiva, como assim? Sproul explica que, por causa da queda, Certo. o nosso livre-arbítrio está contaminado pelo pecado, né? Estamos naturalmente inclinados a nos rebelar contra Deus e a buscar a nossa própria vontade, sem a intervenção da graça de Deus. Jamais escolheríamos livremente a salvação. Entendi. Então a graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a escolher a Cristo. Exatamente. É como se Deus, em sua soberania, nos libertasse das correntes do pecado que nos prendiam e nos desse a capacidade de escolher a vida, a salvação, o relacionamento com Ele. E essa escolha, embora livre, é sempre uma resposta à graça de Deus que nos precede e nos capacita. É um mistério profundo, mas que nos enche de gratidão. Afinal, se a salvação dependesse apenas de nós, da nossa capacidade de escolher o bem, estaríamos perdidos. Mas Sproul não se limita a explicar a predestinação de forma teórica. Não. Ele também explora as implicações práticas dessa doutrina para a vida cristã. Sim. Em Romanos 12, Paulo, logo após discorrer sobre a soberania de Deus, nos convida a viver uma vida transformada, a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sproul destaca que essa é a resposta natural à graça que recebemos. Se fomos salvos pela graça, por meio da fé, então devemos viver uma vida que reflita essa graça. E essa vida transformada se manifesta em diversos aspectos, certo? Sproul menciona a importância da renovação da mente, da não conformidade com o mundo, do amor fraterno, do serviço ao próximo. Isso. É como se a graça de Deus nos impulsionasse a viver de forma radicalmente diferente. Buscando a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Exatamente. E essa vida transformada também impacta a nossa relação com as autoridades, como Paulo aborda em Romanos 13. Sproul nos orienta a submeter as autoridades constituídas, reconhecendo que elas foram estabelecidas por Deus. Mas essa submissão, como já mencionamos, não é absoluta. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. E essa obediência a Deus pode, em alguns casos, implicar em desobediência civil, certo? Se as leis humanas entrarem em conflito com a lei de Deus, o cristão deve seguir a sua consciência e obedecer a Deus, mesmo que isso lhe custe a liberdade ou a própria vida. Sim. E essa disposição a sofrer por Cristo é um reflexo da nossa união com Ele, da certeza de que a nossa verdadeira cidadania está nos céus. Sproul, ao comentar Romanos 8, nos convida a contemplar a gloriosa esperança que temos em Cristo. É verdade. Uma esperança que nos sustenta em meio às tribulações. É verdade. No Romanos 8. Paulo nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. É uma promessa poderosa que nos enche de coragem e perseverança. E essa esperança, essa certeza da vitória final em Cristo, nos impulsiona a viver com amor e compaixão. Sim. Buscando a reconciliação e a paz, como Paulo nos exorta em Romanos 14 e 15. Exatamente. Sproul destaca que o amor ao próximo é a marca do verdadeiro cristão. Devemos amar uns aos outros, perdoar as ofensas, suportar as fraquezas, buscar a unidade no essencial e a liberdade no não essencial. Afinal, como Paulo nos lembra em Romanos 12, o amor é o cumprimento da lei. Que lindo! É como se toda a teologia de Romanos convergisse para o amor. O amor de Deus por nós, que nos justifica e nos transforma. E o nosso amor por Deus e pelo próximo,
que é a resposta natural à graça que recebemos. E esse amor, como Sproul bem destaca, não é um sentimento piegas, mas uma ação concreta. Um compromisso com o bem-estar do outro. Certo. Um reflexo do caráter de Deus em nós. E essa ênfase no amor se conecta com a questão da liberdade cristã, que Paulo aborda em Romanos 14:15, não é mesmo. Sproul nos lembra que a liberdade que temos em Cristo não é um salvo-conduto para o egoísmo, mas um chamado para o amor e o cuidado com o próximo, especialmente aqueles que são mais sensíveis em determinadas áreas. Com certeza. A liberdade cristã deve ser exercida com responsabilidade e amor, buscando sempre a edificação do outro e a glória de Deus. Sproul nos adverte sobre o perigo de usarmos a nossa liberdade para ferir a consciência dos irmãos mais fracos, para julgar ou condenar aqueles que têm convicções diferentes das nossas. Ou seja, a liberdade cristã não é um cheque em branco para fazermos o que bem entendermos, mas um chamado para vivermos em amor e unidade, buscando o bem comum e a glória de Deus em todas as coisas. Exatamente. E dá só uso pelo bem comum, pela glória de Deus, pela edificação da igreja, pela transformação do mundo. Certo. Essa é a essência da vida cristã, como Paulo descreve de forma tão eloquente e inspiradora em Romanos, né? E Sproul, com sua erudição e paixão pelas escrituras, nos ajuda a desvendar os tesouros dessa carta, a compreender a profundidade da graça de Deus revelada em Cristo, a viver uma vida que reflita a beleza do Evangelho. Realmente, a leitura de Romanos e do comentário de Sproul nos desafia, nos conforta, nos inspira a viver de forma mais autêntica e radical como seguidores de Cristo. Mas ainda não terminamos. É isso aí. Fiquem ligados para a terceira parte do nosso mergulho em Romanos, onde exploraremos a conclusão da carta e as últimas reflexões de Sproul sobre essa obra-prima da teologia cristã. E chegamos à parte final da nossa jornada por Romanos. É verdade. Essa carta que tem nos desafiado e inspirado a cada capítulo. É verdade. Exploramos temas profundos como a justificação pela fé, a luta contra o pecado e a soberania de Deus. E confesso que a cada passo a teologia de Paulo se revela mais rica. E complexa, mas ao mesmo tempo me sinto cada vez mais impactado pela beleza, pela coerência do seu argumento. E é interessante observar como mesmo nos capítulos finais, Paulo não perde o foco, ele continua a tecer um fio condutor que conecta todos os temas abordados até aqui, culminando numa exortação poderosa para a vida cristã. Lembro que ao ler Romanos 14:15 fiquei impressionado com a ênfase de Paulo na unidade, e no amor fraternal em especial, a forma como ele aborda a questão da liberdade cristã. Sim. E a necessidade de considerarmos a consciência dos irmãos mais fracos. É verdade. Sproul destaca que para Paulo a liberdade cristã não é um salvo-conduto para o egoísmo, mas um chamado para o amor e o serviço ao próximo. Ele nos adverte sobre o perigo de usarmos a nossa liberdade para ferir a consciência dos irmãos, para criar divisões ou para nos colocarmos acima dos outros. É como se Paulo estivesse nos lembrando que a liberdade que temos em Cristo deve ser sempre exercida com responsabilidade e amor, buscando o bem comum e a glória de Deus. E Sproul, com sua sensibilidade pastoral, nos ajuda a aplicar esses princípios em situações práticas do dia a dia. Ele nos desafia a refletir sobre como nossas atitudes e escolhas podem impactar os outros, especialmente aqueles que têm uma consciência mais sensível em determinadas áreas. Sproul nos encoraja a buscar a unidade e a harmonia na igreja, reconhecendo que a diversidade de opiniões e práticas não precisa ser motivo para divisão. É um lembrete importante para os dias de hoje, onde vemos tanta polarização e intolerância, inclusive dentro da igreja. Mas a mensagem de Paulo, como Sproul destaca, é uma mensagem de reconciliação, de perdão, de amor, que transcende as diferenças e constrói pontes em vez de muros. E é inspirador observar como, mesmo diante de tantas dificuldades e desafios, Paulo termina a carta com uma nota de esperança e triunfo. Em Romanos 16, ele envia saudações aos seus amigos e colaboradores, demonstrando a importância da comunidade e do apoio mútuo na vida cristã. É como se Paulo, ao final da sua argumentação teológica, nos lembrasse que a fé cristã não é apenas um conjunto de doutrinas, mas uma experiência viva relacional comunitária. E Sproul, com sua paixão contagiante pelas Escrituras, nos ajuda a vivenciar essa experiência de forma mais profunda e autêntica. E para finalizar, Sproul nos deixa com uma pergunta provocativa extraída de Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É um questionamento que nos convida a refletir sobre a nossa segurança em Cristo. Certeza da vitória final e o poder da graça de Deus que nos sustenta em meio às adversidades.
é um final impactante para uma carta igualmente impactante. E acredito que após esse mergulho profundo em Romanos guiados por R.C. Sproul, saímos com uma compreensão mais clara da mensagem de Paulo, com o coração aquecido pela graça de Deus e com a mente desafiada a viver de forma mais coerente com a nossa fé. Com certeza, eu espero que essa jornada inspire você, nosso ouvinte, a buscar um conhecimento mais profundo da palavra de Deus e a experimentar a transformação que ela opera em nossas vidas. E para continuarmos essa conversa, convidamos você a deixar seus comentários, compartilhar esse episódio com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos mergulhos. Afinal, como diz o ditado Fé em Letras, se constrói junto com você. Até a próxima e que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês.